Qual é, rapaziada? Como é que vocês estão? Espero que todos bem. Tirando um pouco de poeira aqui do canal, né? Depois de tanto tempo sem fazer nada. Já vamos começar fazendo a análise, porque dia 27 agora nós tivemos atualização. Eu pensei que não teria, né, esses dados, né, da tabela aqui, mas demorou um pouquinho para chegar. Porém, quando finalmente chegou, eu também estava bem exausto de não fazer nada o dia inteiro, porque eu sou preguiçoso. Então vamos lá. Antes de fazer as notas de atualização, um pedido de menino Hades para vocês, ok? Seguinte. Temos aqui um site, ok, da nossa queridíssima EasyPay, que é da GameSpace, ok? Eu acho que é o nome do campeonato, no caso, são torneios semanais. E o Hades trabalha com esse pessoal aqui, tá? Não entendo qual é o vínculo dele, também não é do caso de vocês, mas caso vocês queiram saber, acho que é melhor perguntar pra ele. Mas ele me pediu ajuda com a divulgação desse campeonato. Se você, caso também tenha uma divulgação de campeonato aí for legal, pode falar comigo, qualquer coisa eu falo aqui no vídeo pra vocês. Torneio EasyPeasy, ok? EasyPay, eu lembro sempre de ZPs, não sei porquê. Mas a inscrição é gratuita, com premiação em dinheiro e transmissões ao vivo, que provavelmente deve ser o nosso queridíssimo host, Adizão, que está sempre aí com a gente, ok? E eles estão aí com uma nova boa, que é o torneio de Mobile Legends Bang Bang. Vai acontecer agora de 18 a 20 de junho, vão ser 3 dias de campeonato. Fechou pra vocês? Acho que vocês entendem, né? Vai ser o horário das 19 horas, são R$ 1.200 aí de premiação. Então, são 16 vagas, então fique tranquilão aí com o seu time. Vou ver se coloco o link aí na descrição do vídeo e também vou fazer um stories no Instagram, provavelmente, então você pode clicar lá se você for mais preguiçoso do que, né, clicar num link embaixo do YouTube, tá? Mas se você também não gosta de mobile, gosta de outras coisas, quer novidade, tem Rainbow Six, tem Valorant e ainda assim... Pera, são dois Rainbow Six? São dois Rainbow Six. Tem Valorant também, eu lembro que tinha mais também como CS, eu acho, não sei se outros jogos, mas enfim. Vocês sabem, né? Qualquer coisa, gamespace.com, tamo junto e partiu. Vamos falar agora diretamente sobre as notas de atualização, que eu acho que é o mais divertido até o momento para o pessoal, obviamente, que veio aqui pro vídeo. Vamos começar com a Amon, tá? Aumentamos sua velocidade de limpar a selva e reduzimos o tempo de recarga de suas habilidades. Ajuste na passiva de 2.5 para 3 segundos, ou seja, aumentou mais um tempo que ele fica com as espadas na mão, se eu não me engano, né? Fora a ideia também da furtividade dele, que é bem interessante. Ter esse tempo a mais faz o quê? Geralmente a passiva do Amon é boa para movimentação, então, né, fora a passiva dele que ele ganha velocidade de movimento, ele também tem os stacks da passiva, etc, o que já também ajuda muito a ele poder transicionar de lugares para outros, ou seja, ajuda na mobilidade dele de campos de selva e por um bom tempo também, né, lembramos que ele tem uma passiva que regenera a vida, então isso aí aumenta todos esses fatores. Isso vem de forma positiva, óbvio, mas ainda assim meio segundo não vai fazer, oh meu Deus, ele voltar a ser o que é, né, foi criado para ser. Que, como a gente sabe, todo herói de dano mágico nesse jogo, quando se trata sobre questões assassinas em que você explode qualquer alvo, geralmente uma Athena sempre está no meio de qualquer build e você não faz o que você quer. Sinto muito. Né? Uma pena que você, Nathan, não foi um Nolan, né? Mas realmente o Nolan veio e tirou o seu lugar. Ajuste na primeira habilidade, temos um tempo de recarga de 9 para 6 segundos e meio para 7 em todos os níveis. Isso é muito prejudicial. Uau! 7 em todos os níveis. Porém, tem os seus detalhes. Por mais que 9,5 no começo do jogo seja muito pra ele, logo o 7 ajuda bastante, mas ele não tem mais recarga no late game é estranho, porque, né? Se a gente for comparar outros tempos de recarga de habilidades, ainda mais se tratando de habilidades principais, que você necessita delas pra fazer tudo, ele ainda tá atrás, o que é chato. Mas estão tentando recuperar ele de alguma forma. Ajuste na segunda habilidade, o tempo de recarga de 15, 12 segundos e meio para 13 e 11. Mudança ok, mas ainda assim apenas mudanças que não são assim, oh meu Deus. Realmente uma das mudanças que mais caracterizaram o boneco foi o alcance da Ultimate, que já passou, né? Foi bem do ano passado, né? Diminuindo o raio, né, da Ultimate, né, no caso em jardas. Mas fora isso, o boneco foi bem caracterizado por um momento, né, do pessoal parando de jogar de tanque para poder jogar de Amon, porque ele estava com aquele combo chato de, né, faz um campo da selva, pega level 4, esquece a tartaruga, comba o Gold Laner adversário com 12, né, 12, 12 faquinhas, e o cara vai de base, né? Os boomerang do Batman aqui. E aí o cara morria e pronto. Esse era o papel do boneco, deixar o Gold Laner forte, né? Acelerar o jogo nesse quesito das rotas e não dos objetivos em si. Ainda assim, ele é forte. Só que comparado ao que a gente já tem hoje dos assassinos atuais, né? Ele não se equipara a eles. Porque, querendo ou não, ele não consegue fazer uma troca justa contra um Ling, contra um Raya, contra um, né, acho que lance ainda mais ou menos, né? Por mais que o lance tenha uma segunda diferente. Então qualquer coisa, se ele tentar bustar alguém, se tiver reflexo, ele não faz nada. Enquanto ele tem que, tipo,
pensar muito, tem que ter muito mais esforço para ver se consegue desviar de alguma coisa. Né? Ele tem que ter muito mais tempo de reação do que outros, por assim dizer, já que a habilidade dele acaba sendo muito óbvia. Isso impacta, mas a ranqueada não vejo que ele aparecendo de forma competitiva. Então, se vocês forem querer realmente, quem gosta dele, aproveita um pouquinho, né, esse tempo de buff, mas você ainda precisa de muito mais para poder, né, ser o que a gente já viu em temporadas passadas, né? Como o que é um Ling, um Hayabusa da vida. Até Saber é mais interessante que ele. O Saber tem controle, ele não, né? O Saber sola ele na selva, pra vocês terem ideia. E o Saber, ninguém escolhe Saber, né? Mas o Saber é uma escolha. Ops. Vamos voltar. Vamos falar de Gusion. Por que não, né? Falamos do irmão dele agora, né? Então vamos lá. Aumentamos sua velocidade de limpar a selva e sua capacidade de combater caçadores-tanques. Ou seja, a questão da passiva, né? Dano de 3% do HP perdido do alvo para 3% do HP máximo do alvo. Ou seja, quanto mais vida o alvo tem, mais dano o Gusion vai acabar causando. O que isso impacta? Isso impacta no efeito de finalização dele no final de jogo, e no começo também, né? Um pouquinho ao menos, né? Mas mais pro final, meio. Mas isso aqui vai ser mais divertido pra ele por algumas matchups óbvias que a gente tem no meta. Como a gente sempre brinca com a Trindade, né? Que a gente fala que é do Baxia, Barats e até mesmo do. Baxia, Barats e do. Calma, que eu tô esquecendo de alguém. Tô esquecendo do terceiro, mas você sabe qual é o terceiro, né? Quem é o terceiro? Agora eu fiquei maluco, porra. Ah, o Fredrin. Eu esqueço do Fredrin. Pra mim, o Fredrin é só soldado. Eu sou maluco. E também porque eu esqueço das coisas. Mas enfim, tendo agora esses 3% de HP máximo do alvo, isso meio que faz eles pararem um pouco do que eles querem fazer contra o Gusion. Mas ainda assim, 3% não é lá grande coisa. Né? 3% vai impactar sim no late game, né? Mas não tanto quanto se fosse uma habilidade que, sei lá, tirasse 10% da vida máxima, entende? Um 11% que é bom. Mas não, 3% não é tanta coisa assim. Isso vai ajudar ele a ser pelo menos algo contra os tanques adversários, contra uma frontline, contra o meta que ele vai se envolver na selva. Mas a gente sabe que não é tão legal assim não. Ainda assim, a gente viu alguns poucos casos em que os Gusions são feitos no mid, né? Que é bom, é interessante, né? Óbvio, é bem forte. Mas não é algo, tipo, meu Deus, sensacional. Só nas mãos de quem realmente sabe jogar é que o bagulho é diferente, né? Como qualquer outra coisa nesse jogo, né? Se você sabe jogar, independente da matchup, buff ou nerf não vai fazer diferença pra você. Mas esses focos assim em HP máximo, talvez trazer eles para serem mais ofensivos, né, a invadirem o adversário do que realmente serem algo chato como, né, só eliminando o Gold Lane do adversário, alvos squish, que são os alvos papéis. Acho que ainda assim não muda o fato dele ainda continuar sendo o que ele tá estagnado da mesma forma. Joy. Aumentamos sua velocidade de limpar a selva no início do jogo e reduzimos o tempo de recarga da sua ultimate. Algo que tinha acontecido na temporada passada, que eles já tiraram muita coisa, ainda mais da ultimate dela, né? Ainda mais do dano dela e etc. Porque depois que tiraram o dano dela, é porque ela começava com um burst muito poderoso e depois o DPS dela ia diminuindo. Aí de repente fizeram que o dano dela fosse 100% em todas as vezes que ela ticava a habilidade. E isso fez um poder de burst dela ser totalmente diminuído, né? E aí não tinha o que fazer. Aí, de repente, agora eles vão voltar com algumas coisas. Então, ajuste na passiva agora, né? Total de ataque físico para ataques básicos de 25 vai para 65. Muita coisa, 65, tá? Muita coisa. E ajuste na terceira habilidade, tempo de recarga de 32 para 28. O que não é lá grande coisa, sendo sincero. Né? Convenhamos, 32 para 28 não é nada. Mas, ainda assim, como se trata de uma Joy e um jogo acelerado, 65% ataque básico, talvez isso aqui mude algumas builds dela. Eu estou pensando numa pluma mágica aqui. Óbvio que não comba tanto, mas ainda assim é algo que ajuda bastante no fator cleanar e também de trocas, dependendo de algumas situações de jogo. Não vou mentir pra você, mas 65% comparado ao que era 25% antes, talvez isso aqui seja uma diferença para ela, né, poder se adaptar um pouco mais. Mas ainda assim, a Joy foi muito nerfada. A Joy teve muita estagnação. Não é estagnada, foi tipo. Ela teve muitos problemas depois desses futuros buffs. Tanto que hoje em dia ela nem é mais cogitada em selva, né? Nunca mais ouvimos falar sobre batidas eletrizantes na Terra do Amanhecer. Nunca mais escutei uma musiquinha, entendeu? Isso aqui. Mas, agora falando sério. Sobre essa volta, isso é forte pra ela na selva, mas hoje em dia o que a gente tá procurando na selva não são campos rápidos. Né? São heróis que consigam bater em tanques, necessariamente, ou então lidar com eles sem precisar necessariamente fazer uma composição para que ajude o Selva. Hoje em dia o Selva precisa ser mais autônomo. Né? Ele precisa trabalhar sozinho, não necessariamente junto com o Gold Laner. Com o Gold Laner não, desculpa, com o Roaming.
Então ela, no caso, ainda continua sendo dependente. Isso é bom porque é o formato de assassino, óbvio, mas é ruim pelo fator de, né, ter que escolher outras composições ali pra conseguir segurar a pressão, né, neném? Então, solo Kill. Se a gente vê ela no competitivo, é porque finalmente os assassinos vão voltar. Definitivo, né? E não vai ficar naquela coisa de tanque pra lá pra cá. Julian. Aumentamos ainda mais a velocidade de limpar a selva no início do jogo, ou seja, eles querem fazer de tudo para que qualquer assassino entre no meta. Inclusive, estou esperando o Saber aqui, né? Aumentamos ainda mais a velocidade aqui no ataque básico de 0.99 para 1.1. Mais ou menos bom, ainda assim, né? São tipo, o que? 0,2? 0,2 de velocidade de ataque. Não é muita coisa. Ajuste na passiva, dano do ataque básico aprimorado de 75 para 100, agora sim, é bom e ajuda, né? Os 0.2 ajuda também. E ajuste na primeira habilidade, 380 700 para 420 700. Eles estão tentando deixar ele um pouco mais focado no começo do jogo, sendo que muito tempo atrás, como a gente já falou, ele já era bem flexível no começo do jogo. Né? Enfim. E também já mudanças recentes já fizeram com que a passiva dele, quando ele já atinge aqueles 3 ataques básicos aprimorados, fique já por mais tempo. Ou seja, ele se torna um lutador bem mais eficiente com isso. Só que aquilo, né, rapaziada? A gente sabe que realmente o dano forte do Julian era o dano de combo, e não um dano constante como lutador. Porque se a gente quisesse só um dano constante, a gente trabalharia com uma Sylvana. Porque é o foco dela, trabalhar com ataques corpo a corpo, né? Então, meio que ele se perdeu no que ele quer no que a Moonton quer fazer com ele. Não sabemos se ele quer ser lutador ou se ele quer ser um mago de burst, né? Ou ele quer ser um mago de habilidade, né? Um mago de velocidade, ou que ele quer só existir. Então, no final, ele fica meio termo e não cabe pra nenhum dos dois lados. Porém, ainda assim, ele é um cara muito flexível sobre o que ele quer fazer e ele é muito forte. Ele joga em 2 tempos, né? Na realidade, ele tem que esperar os combos dele. Mas quem ele conseguir jogar ali no 2v1, 2v2 e tal, ele, tipo, é muito forte. A galera só não reconhece tanto disso. Porém, a Moonton também não ajuda nerfando ele toda hora. Agora, trazendo os buffzinhos, talvez ele, tipo, apareça. Mas, competitivamente falando, só se o fato deles limparem a selva fosse mais rápido do que os tanques. Mas eu duvido. Falando em tanques, a gente tá vendo eles aqui que vão ser nerfados. Reduzimos a sua limpeza de rota. Não, a velocidade de limpar a selva e seu desempenho no início do meio do jogo. Então, defesa híbrida ali no caso de 4,10 foi para 3,9, o que já impacta bastante. Porque lembrando para vocês, esses são valores multiplicados, tá? Ele não é 4, ele não ganha 4 de defesa híbrida, né? Ele ganha 4 vezes multiplicado o valor total. Então, aumenta com o nível de boas-vindas do Detona e 5% de resiliência adicional. Resiliência é controle de grupo. Deixa eu ver quantos stacks. Grandalhão por 12 segundos, cada vez são até 10 acúmulos. Cada acúmulo de grandalhão aumenta a defesa, são 10. Então, tipo, no início do jogo é 4 vezes 10, no final do jogo era 10 vezes 10 vezes 10. 10 vezes 10? Muita coisa, na realidade. E agora sendo no 3 e um 9, isso ajuda ele não ser tão forte, né, tipo, num começo de jogo, né, ele estacado 100%. Enfim. E ajuste na primeira habilidade, ataque físico total para dano de detonação, 200 para 160, e o dano de detonação causa apenas 50% do dano a monstros. Ou seja, nerfaram praticamente 2 vezes, né, pra selva. Fora o 160, né, pra ele não ser, tipo, tão famigerado na selva, né, de early game, como a gente fala, porque esse dano inicial dele é muito forte, e a capacidade dele de monstros. Ou seja, antes era 200% contra 50% com 50%, seria a ideia. Porém, eles diminuíram mais 160% e agora aplicando 50% nesses 160%. Já é muita coisa. Então ele tomou 2 nerfs na selva. E isso impacta. Porque 50%, vamos ver, vai. Quanto de dano base tem a primeira habilidade? 60 mais 7% HP, dano físico dos inimigos, né? Depois é 120 com 200, agora é 160 esses 200 aqui, né? Então ainda é 120. É base. Mas quanto ele tem de ataque básico? Finge que ele tem 100 de ataque básico. Praticamente vai somar 120 mais 100, dá 300 e algo. E mais os 60% quebrado ali, que daria, vai, 300 e... chuta 350. Daí, cortaria pela metade os 350. Então seria 170 e algo, se não me engano. Acho que é 170. Ele daria 170 na selva, entendeu? Ele não daria o valor total de 300 por conta da soma toda. 300 ele só daria agora, ele só vai dar agora no campeão adversário, né, no herói. E 50% na selva seriam 170 e algo que ele trabalharia, sempre nesse sentido. Mas lembrando que ele ainda assim continua sendo um cara muito forte, né? Pela sua resistência, regeneração, resiliência, que é muito forte também, né? Então acaba impactando. Vai tirar ele do jogo? Não vai. Ele ainda continua sendo muito forte por conta
dos fatores ser tanque, ser colosso, né, ser regenerativo e etc. O controle de Frederen era muito frequente. Esperamos aumentar o tempo de inatividade entre os combos, enquanto mexemos a experiência de combo completa. Ajuste na testabilidade, tempo de carga de 7,5 para 9,6. Isso é bom, porque, querendo ou não, o Frederen estava com controle de grupo muito, muito forte. Dependendo do herói que você pegasse contra, se você não tivesse uma resiliência, né, ou alguma coisa que te fizesse, né, ter mais um sentido da vida, você acabava tomando um combo óbvio dele, né? E quando você pensasse em fugir, era tanta lentidão que no final ele só se aproximava e já te tauntava de novo, né? Lembrando que o taunt dele é resetado, né? Por conta dessa habilidade. Lembramos aqui que a erupção de energia dele corta o golpe perfurante e o ataque corajoso dele em 75%. Né? Ou seja, a primeira habilidade dele e a segunda, né, que é o dash e a primeira skill, cortam em 75% o valor, que está aí em 7 segundos, mas dá uns 2 segundos de recarga praticamente dos dois. Mais ou menos isso. Né? Estou chutando a matemática, mas acho que é isso. Uns 2 segundos e um quebrado. E aí, no final das contas, o que ele faz? Já dá o primeiro de novo e a segunda, e não dá tempo de reação pra pessoa, né? Que já, tipo, se ele administrar bem o combo, já tá aqui, mais uma vez, a habilidade, né? Seria de novo, né? Mais uma vez a habilidade pra quebrar tudo. Porém, agora, com 9 e 6 segundos, isso acaba se tornando diferente. Dessa vez, pelo menos, ele vai ter um potencial de troca, ou pelo menos tentar fugir, o que é uma parte muito importante. Talvez Flash seja agora uma coisa boa, né? O Freden na XP não seja tão diferente, mas ele na selva não vai mudar tanta coisa. Vai diminuir um pouquinho da velocidade dele, né, de alguns fatores, mas convenhamos, mesma coisa que o Barats. Vai continuar sendo o que é. Roger, vamos lá. Roger dominava as rotas contra outros atiradores com o seu roubo de vida extremamente alto no início do jogo, enquanto outros foram enfraquecidos, reduzimos o seu roubo de vida, mas também garantimos uma sobrevivência na forma de lobo no início do jogo. Então, mudança dos atributos agora, seu HP de 2730 para 2500, para se equiparar um pouco mais com essa ideia de Gold Lane, que é interessante. E aumentando da defesa híbrida do lobo de 2570 para 4070. Tiraram a regeneração dele, mas aumentaram o quanto que ele pode apanhar. Ou seja, ele acaba sendo mais punitivo por erros na lane. Então ele não pode errar. Senão ferrou, rapaziada. Se o Roger pular um passo em falso, agora algumas matchups contra talvez carry ou outras situações que tenham mais alcance contra ele, ele acabe perdendo um pouco mais de postura. Então, isso é positivo, óbvio, é muito bom. Impacta também na selva, tá? Porque regeneração para ele tudo bem, mas ainda assim defesa é muito bom na selva, tá? Defesa na selva é bem importante, ainda mais para ele poder fazer os campos safe, para ele não ter problemas em fazer essas regenerações, etc. Porque já que ele recebe bastante regeneração, isso ajuda ele. Então talvez eles tirem ele mais da Gold Lane agora e façam ele na selva. Um pensamento. É chato ele perder um valor, né, 200 de HP, mas ainda assim ele tem o foco. Ele tem um molho ainda, tá? Ele não perdeu não. Ele só ganhou bastante coisa. Vamos lá, Harriet. A pressão de Harriet na Rota do Ouro estava muito alta, por isso reduzimos a sua sobrevivência. HP agora de 2700 foi para 2400, tá indo muito bem. E ajuste na segunda habilidade, o escudo dele, que a gente falava tanto, né, de 185 até 310, mais 140% do poder mágico, foi para 120, 270, com 180% do poder mágico. Tiraram 10% da porcentagem do escudo dele e tiraram bastante do escudo base, né? Isso é bom porque, querendo ou não, ele estava sendo insuportável e na última atualização que a gente teve, as coisas, tudo dele acabou ficando mais forte, né? Agora o escudo de Harriet já é gerado no começo do avanço, né? Ou seja, antes de quando tu apertou a habilidade já vem o escudo, né? Depois que ele termina. Mas ainda assim o escudo aumentado. Com a base dos, ele não tem mais o escudo com inimigos próximos, mas ainda assim é um foco mais individual dele que fizeram isso. E a velocidade que acabou aumentando também da primeira habilidade, né? Então tudo isso acabou impactando sobre a força que ele acabou tendo. E não foi ruim, foi realmente muito bom. Só que ele acabou sendo muito chato. A gente viu que ele teve praticamente 100%, né? Depois que a atualização rodou e ele, tipo, já estava sendo impactante e chato na Gold Lane, depois que teve a última atualização, né, que foi no mês passado, o EO simplesmente foi banido. O tempo inteiro, 100% banimento em cima do Harriet, não tinha por que deixar aberto. Se você deixasse ele aberto, você era louco. E aí, agora, talvez com essa mudança, tem outras maneiras de combater ele no jogo, o que é muito importante, então ele não vai ficar assim tão solto. Então já pode parar de banir o Harriet, né? Mas tem que saber jogar contra, óbvio, de qualquer jeito. E por último, vamos ver ele. Em alguns casos, é muito fácil para os aliados se teleportarem para o portal principal e caírem em uma emboscada inimiga, o que faz com que Chip leve seus companheiros de equipe à eliminação.
Esperamos que isso aconteça com menos frequência. Melhoramos a sobrevivência do chip em batalhas com vários heróis. Tá. Existem casos e casos, como o herói é novo e muita gente não tá ainda se adaptando direito com ele. Geralmente a gente dá aquele período de teste lá pro pessoal se envolver com 2, 3 semanas, mas já passou muito tempo desde que ele lançou e a galera ainda não tá entendendo. A Monton tá tentando, né, fazer com que ele seja feliz, né, ou pelo menos os jogadores. Então vamos lá. Aumento no escudo ao atingir vários alvos, de 25% foi para 40%, ou seja, mais uma habilidade de tanque para ele que é muito boa. E para dives, tá? Excelentíssima para dives, meu Deus do céu. E ajuste na terceira habilidade, né? Que no caso vai ser o seu portal. Os aliados ganham um escudo de 500 a 1000 ao se teleportarem para o portal principal por meio de portal de conexão. Uau! Uau! Local de surgimento do portal conexão ao lado aliado a 4 unidades ao lado de aliados a 2,6 unidades. Tá, isso aqui ficou estranho. Local de surgimento do portal de conexão ao lado de aliados a 4 unidades para ao lado de aliados a 2,6 unidades. Tá. No caso, quando ele abre o portal, fica perto dos aliados, né? Ok, isso deu pra entender. Pensei que eu tava confundindo com esse portal aqui, ó. Que é no caso que ele entra sozinho, mas não, fica do lado. Então diminuíram as unidades, né? Que eles chamam de jardas, agora de repente foi unidade. Não entendi a métrica agora, porque a unidade é completamente diferente do que a gente já conhece. Fica mais perto dos alvos agora quando ele abre o ultimate. E ao menos, quem estiver do lado aí, perto da sua base, vai ganhar esse escudo, aparentemente. Né? Para o portal principal ao meio do portal de conexão. Ao meio do portal principal, ao meio do portal de conexão. Meu Deus, vou precisar ver um vídeo sobre pra entender a lógica disso aqui. Porém, ganhar 500 de escudo por ajudar o seu time, só por pegar um portal, é muita coisa. É muito benéfico pra, ainda assim, trabalhar completamente sozinho. É literalmente o chip trabalhar sozinho. O chip precisa rodar o mapa sozinho para que os aliados tenham esse benefício. Porque 500 de escudo, 1000 de escudo é muita coisa. E não é como se a gente falasse, entre aspas, de um trabalho como Ângelo ou um trabalho como Dig, né? Porque você não usa essas habilidades com antecedência, né? A Ângela até pode, mas assim, exemplo, o próprio Dig no caso. Ele não pode iniciar uma luta com a ultimate. Geralmente ele espera uma resposta do inimigo para ter a ultimate. E se esse inimigo tiver corta-cura, né, ou corta-escudo, como a gente fala, né, também no caso, você já corta esse valor pela metade. Com o chip não. Com o chip, automaticamente você já vai ter 500 a 1000 de escudo. Ou seja, isso quebra muita coisa dentro do jogo. Por mais que, oh meu Deus, não é um escudo tão grande, ainda assim, para um Gold Lander, 500 mil de escudo é muita coisa. Para um mago, é muita coisa. Entendeu? Para um lutador, de repente, como a gente fala, que é aquela build do Paquito que a gente sempre, né, acaba estipulando bastante, que é dano puro, isso impacta demais. Colocar escudo para ultimate do chip foi loucura. Montoon está maluca. Então isso aqui tá bem fora da curva. Aproveitem. Pra mim, eu acho que não vai durar tanto isso aqui, não. E se durar, é porque a Montoon tá sendo muito boazinha com esse cara aqui. Ele deve estar vendendo bastante skin, hein? Meus amigos. E só. Rapaziada, essa foi a análise que eu tenho pra vocês. Pra mim, o chip vai voltar, vai ter mais ainda do competitivo. Ele não tá tendo tantas aparições, que é pelo que a gente viu pelo lado brasileiro, mas lá fora eu acredito que ele tenha aí bastante potencial. E hoje em dia vai ter muito mais potencial ainda, então é só esse período de adaptação pra ver os pro players aí se divertindo com esse herói novo. E também esperar um novo herói também, que eu já sei que vai lançar e a gente vai fazer a análise no canal. É isso, família. Tamo junto demais. Obrigado a vocês que não assistiram. Lembrando, vou deixar todos os links aí, inclusive do campeonato do Hades, pra nós. Valeu!